Que bom que você está aqui nesta manhã para juntos adorarmos a Deus. E vinha conversando com a minha esposa sobre a oportunidade que nós temos em estarmos como igreja de Jesus, de abençoarmos uns aos outros pela palavra, né? E nós vemos que a Bíblia tem algumas referências sobre a questão da exortação. Eu conversava com a minha esposa que, às vezes, a maneira, o linguajar, a forma que nós conversamos na igreja, né? Como é que eu diria? Você falou crentez, não, como é que é o nome? Tem um linguajar próprio aí, né? Mas assim, às vezes a gente, na igreja, conversa de um jeito que muitas das vezes a pessoa que não é cristã, às vezes não entende, né? E às vezes soa até assim a forma meio estranha, né? Então quando você fala sacrificar a carne, né? Orar para que desça fogo dos céus, coisa desse tipo, né? É uma linguagem que não é muito comum lá fora. E às vezes soa até uma certa estranheza. Mas, por outro lado, a gente vê que, às vezes, a igreja ou o povo de Deus absorve com muita facilidade o linguajar lá de fora, né? E às vezes a gente traz isso para dentro da igreja, ou isso entra dentro da igreja, e a gente acaba, às vezes, deixando de praticar aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E aí, quando a gente fala em exortar, parece que vem na nossa mente aquela coisa de chamar a atenção, né, de repreender alguém publicamente. Quando, na verdade, esse termo exortar, se você for no dicionário, é bem verdade que isso não é um termo cristão, mas a ideia dessa palavra é encorajar. Exortar alguém significa encorajar alguém, significa motivar alguém, significa estimular, aconselhar, advertir alguém. E nós vemos que o apóstolo Paulo, principalmente, ele fala sobre essa prática que nós devemos desenvolver ou manter dentro da igreja, essa coisa de nós exortarmos ou estimularmos uns aos outros. Por que eu falo isso? Esse não é exatamente o tema da mensagem, mas é assim, para nós, assim como o pastor Ricardo trouxe aqui a ideia, a proposta, né, o projeto de nós retornarmos à prática do culto nos lares, nós precisamos também, enquanto igreja, enquanto família, nos reunirmos aqui para adorar a Deus, de nós alimentarmos essa prática de abençoar um ao outro, exortar um ao outro. Pastor, mas como é que eu faço isso? O que significa eu animar um ou outro, eu estimular a vida do irmão, da irmã? É muito simples, né? É você abençoar a vida de alguém, é você transmitir uma mensagem, uma palavra de ânimo, né? E ontem, viajando de volta à Vitória, aí paramos no lugar para comprarmos umas coisinhas lá, e a pessoa que nos atendeu, ela estava ao telefone e começou a falar da vida dela assim, rapidamente, e no meio da conversa, ela falou assim: eu sou crente, sabe? Eu sou crente, eu sou desviado da igreja, mas eu sou crente. Não sei o quê. Aí eu falei: Jesus, misericórdia, né? E agora, o que eu faço? E aí eu falei: rapaz, deixa eu orar por você. Eu orei por ele e falei assim: volta para Jesus, porque o caminho é Jesus, porque não dá para a gente viver sem Jesus. Volta para Jesus. E eu tentei assim animá-lo, estimulá-lo a voltar para os caminhos do Senhor. O que é isso? É uma exortação. É um estímulo, é um encorajamento. Então, quando você chega para alguém e diz assim: continue no caminho, o Senhor é contigo, o Senhor está na frente, o Senhor vai orientar, vai te dar a orientação de tudo aquilo que você precisa. Isso é uma exortação. E nós precisamos, meus amados, resgatar essa prática na igreja de Cristo. Apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, eu estou aqui com a versão revista e atualizada, se alguém puder projetar aí.
as referências que eu fizer aqui vão ser nessa versão. No caso, 1 Tessalonicenses 5,11. Opa, já está ali, ó. Diz assim, ó: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Depois, Hebreus 3, de 13 a 15. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Mas a ideia é justamente esse termo exortar. A gente precisa cuidar um do outro. Talvez você não tenha oportunidade, ou não teve oportunidade hoje ainda, de exortar alguém, de ministrar uma palavra para alguém. E eu creio que todos vieram aqui para ouvir uma palavra de Deus, amém? Você veio aqui querendo receber algo da parte de Deus. E olha, eu vou dizer, Deus vai usar essa pessoa que está do seu lado para falar contigo também. Amém? Você crê nisso? Então vamos praticar isso agora em nome de Jesus? Olha para uma pessoa próximo de você, né? E libera uma palavra para ela, para ele. Em nome de Jesus, não tenha vergonha não. Deus é contigo, varão. Não desista. Fica firme. Deus é contigo, pastor Ricardo. O Senhor é contigo. Não desista. A vitória é certa. Em nome de Jesus. Eita glória. Aleluia. Vai falando. Vai abençoando. O Senhor é contigo, Vicente, Marcela. Que o Senhor fortaleça cada dia a jornada de vocês. Deus abençoe a vida da senhora, a sua família. Que o Senhor sempre guarde vocês. Abençoe toda a casa de vocês. Amém? Irmão Lauro, Deus é contigo. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, poderosa, na presença dEle. Vai falando. Não tenha vergonha não. Por quê? Porque talvez parece ser algo simples, mas pode estar certo que alguém vai dizer assim: eu precisava ouvir uma palavra dessa hoje. Tudo que eu precisava é alguém que liberasse uma palavra para mim. Então isso, irmãos, é algo que nós precisamos fazer com frequência. Amém? Glória a Deus. E eu quero meditar com você na palavra sobre um tema: o que Deus requer de nós hoje. O que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial requer de nós hoje. Seria o tema dessa conversa que rapidamente eu quero ter com vocês. E aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, é o texto base para nós conversarmos hoje aqui, amém? 1 Coríntios 15, 58, o que diz aí? Vamos ler juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Novamente, mais firme agora. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, meu Deus, diante da tua santa e poderosa palavra. Nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos ajude nesta hora, Senhor, a meditarmos na tua palavra. Nós reconhecemos as nossas limitações, confessamos, ó Deus, a nossa total dependência de ti. Sabemos que o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece a necessidade de cada um, muito antes de nós pedirmos alguma coisa ao Senhor. O Senhor já conhece tudo. E o Senhor pode todas as coisas, porque a tua palavra diz que nada é impossível para ti. Por isso, meu Deus, fala conosco. Em nome de Jesus, nós pedimos, Espírito Santo, que
o Senhor Jesus Cristo continue sendo exaltado em nossas vidas e no meio da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada mente, cada coração. Nós pedimos a Ti, repreenda toda a distração, repreenda todo o cansaço, toda a dificuldade de entendermos a Tua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento para a Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, esse texto, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo quando ele estava em Éfeso. O apóstolo Paulo escreve a carta de 1º e 2º aos Coríntios para os cristãos que moravam em Corinto, porque a igreja de Corinto, os irmãos em Corinto, estavam passando por momentos muito difíceis, dificuldades, como a igreja estava rachada, a igreja estava dividida. Alguns irmãos na igreja diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Havia um racha dentro da igreja por conta de uma exagerada preferência por uma liderança. Além disso, a igreja também passava por uma dificuldade relacionada a testemunho. Pessoas, a maioria da igreja, dos cristãos daquela época, eles vinham do paganismo, ou seja, eles não tinham nenhum contato com a lei de Deus, com o judaísmo. A maioria era gente que não conhecia nada a respeito de Bíblia, mas alguns, ao se converterem ao cristianismo, a entregarem suas vidas a Jesus, mas ainda traziam para a convivência na igreja as práticas mundanas. Além disso, havia também imoralidade sexual tolerada dentro da igreja. Havia dúvidas com relação ao casamento. Havia dentro da igreja problemas relacionados à comida. As pessoas iam no mercado para fazer compra e alguns descobriram que a carne que se vendia no mercado, aquela carne antes, era de um animal que havia sido sacrificado em um templo pagão. E o apóstolo Paulo, ele tomou conhecimento dessas dificuldades dentro da igreja por conta de alguns irmãos, colaboradores, líderes, que relataram ao apóstolo Paulo o que a igreja estava passando. E uma dificuldade também que havia dentro da igreja era com relação à ressurreição, porque alguns questionavam a ressurreição, alguns não acreditavam na ressurreição, apesar de se dizerem cristãos, mas alguns não criam na ressurreição. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve principalmente a primeira carta aos Coríntios para corrigir, para sanar essas dificuldades dentro da igreja. E nós observamos que as orientações que o apóstolo Paulo passa para a igreja daquela época, ela também serve para nós hoje. Por que isso? Bom, Corinto era uma cidade referência naquela época. Era como se hoje fosse uma São Paulo. Ou seja, uma capital financeira muito forte, um lugar onde tinha 2 portos, onde embarcações do mundo inteiro da época chegavam. E, estrategicamente, Corinto era uma cidade que recebia muita gente, recebia muito comerciante, recebia pessoas do mundo inteiro. Então, era uma cidade estratégica. Corinto era muito avançada nos jogos, havia disputa de jogos de corrida, jogos a cavalo, gladiadores. Então, Corinto era uma cidade referência para o Império Romano. Tanto é que lá era a residência de um governador romano. Mas Corinto também
era conhecida como uma cidade imoral, porque em Corinto havia um templo dedicado a Afrodite, e esse templo dedicado a Afrodite, naquela região praticava-se o culto a Afrodite e havia inclusive as chamadas prostitutas cultuais. Então, no meio de tudo isso, desse cenário estratégico, economicamente, comercialmente, culturalmente, havia uma situação espiritual, uma situação moral, que de alguma forma comprometia a cidade de Corinto. E o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele chega à cidade de Corinto, ele procura uma sinagoga para compartilhar o evangelho com os irmãos judeus, mas como em outras ocasiões, em outras cidades também, o apóstolo Paulo enfrenta resistência por parte dos judeus, e o apóstolo Paulo então, ele parte para pregar o evangelho aos não-judeus, aos gentios. Mas naquele momento em que o apóstolo Paulo prioriza a mensagem do evangelho para os judeus, várias pessoas se convertem. E por conta disso, nasce então, como resultado dessa empreitada missionária do apóstolo Paulo, nesses 18 meses que o apóstolo Paulo esteve em Corinto, nasce então uma igreja ali. E interessante que essa igreja era uma igreja de, em sua maioria, pessoas sem uma expressão social relevante, né? Porque em Corinto também haviam muitos escravos, haviam pessoas sem condições financeiras, e a igreja de Cristo, ela tinha alguns irmãos que eram financeiramente abastecidos, mas em sua maioria pessoas pobres, pessoas muito simples, que não tinham recurso. E por conta dessa convivência, dessa mistura de culturas, mistura de costumes, a igreja enfrentava alguns problemas. Mas o fato é que o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta como uma exortação justamente para os cristãos entenderem qual era a missão deles naquela cidade. Então, em vez de divisão, o apóstolo Paulo trabalha a questão da unidade da igreja. Em vez de mau testemunho, o apóstolo Paulo trabalha com a igreja a necessidade de uma vida impactante em Cristo Jesus. Com relação à imoralidade sexual, o apóstolo Paulo vai combater a imoralidade sexual. Ele vai combater também a rebeldia, as dificuldades dentro do casamento. O apóstolo Paulo vai falar também sobre a questão da ceia. Os irmãos se reuniam, e naquela reunião, em vez de celebrarem a ceia, alguns vinham com banquetes, né? E aquilo causava constrangimento entre a igreja. E havia também aqueles que tinham questões judiciais entre os irmãos, e naqueles momentos eles iam para a justiça comum para resolverem suas causas. O fato é que a igreja de Corinto era uma igreja de Jesus, porque o apóstolo Paulo, quando estava em missões, a Bíblia vai dizer lá em Atos, no capítulo 18, 17, 18, que o Senhor aparece em sonho o apóstolo Paulo e diz para ele: não temas as ameaças que você está passando, enfrentando aí em Corinto. Eu estou com você, Paulo. Ninguém vai tocar em você. Continua pregando, porque nesta cidade eu tenho muita gente. Então, assim, era num momento de dificuldade, de toda essa confusão, o Senhor envia o apóstolo Paulo para aquele lugar e diz: continua pregando, continua falando, porque eu tenho muita gente neste lugar. E então nasce essa igreja, uma igreja com algumas dificuldades, mas é importante lembrar que Deus está sempre levantando alguém
para orientar, para resgatar o seu povo. E o que então eles precisavam? Precisavam de receber um chamado, uma advertência da parte do Senhor, para entender o que é ser igreja. E Jesus, quando estava reunido com os seus discípulos, falando sobre a igreja, ele disse: olha, você é Pedro, mas sobre esta pedra, referindo-se ao próprio Jesus, ele falou: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não resistirão à igreja, não suportarão a ação da igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é de Jesus, a igreja ela foi estabelecida nessa terra, ela foi inaugurada por Cristo aqui na terra, implantada por Jesus, mas a igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo vivo, atuante aqui na terra, é o único organismo dessa terra, é a única instituição terrena que vai estar por toda a eternidade com o Senhor. Já parou para pensar nisso? A igreja não é só algo presente, mas ela está relacionada também ao futuro. E algumas pessoas dizem: olha, pastor, mas o futuro não existe. Mas em Cristo Jesus o futuro existe. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Então, nós precisamos entender que a nossa jornada com Cristo, ela não se limita apenas a esta vida. E o que Deus estava fazendo através do apóstolo Paulo é chamar a igreja de Jesus a um posicionamento. E Paulo então vai dizer para a igreja de Cristo: olha, sede firmes, meus irmãos, sejam constantes, sejam abundantes, vocês precisam ser inabaláveis na obra do Senhor. E o que é a obra do Senhor? Perguntaram para Jesus: Jesus, como devemos fazer a obra do Senhor? E Jesus então responde para aquela pessoa que perguntou para ele: a obra de Deus é esta, que vocês creiam no Evangelho, creiam no Filho de Deus. A obra de Jesus, que Jesus estava falando, olha, a melhor obra, a obra mais importante a se realizar nesta terra, é compartilhar a fé em Cristo Jesus. Então, meus amados, um posicionamento, uma escolha, uma visão de futuro. Mas como então entendermos esta situação da igreja de Corinto, como vivermos o chamado de Deus em nossos dias, como ter essa visão de futuro, como nos posicionarmos diante de um mundo, diante de um sistema pecaminoso que odeia Deus. Pastor, mas é muito forte, mas é a realidade. O sistema do mundo odeia Jesus. Vai fazer de tudo para que a igreja de Cristo viva como o mundo vive. No livro de Atos, capítulo 6, vai nos relatar uma distração que o inimigo tentou implantar dentro da igreja, porque a igreja crescia demais. A descida do Espírito Santo sobre a igreja cresceu para todo lugar que os irmãos iam, eles falavam de Jesus, pregavam de Jesus, Jesus curava, Jesus libertava, as pessoas estavam sedentas, milagres extraordinários aconteciam, e muita gente se convertia ao Senhor, muita gente estava entregando a sua vida a Jesus, diferente de muita gente estava aceitando Jesus. Aliás, esse termo aceitar Jesus é meio esquisito, né, pastor? Porque é como se Jesus estivesse implorando: me aceita, eu resolvi aceitar Jesus. Não, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus, é diferente. Jesus, quando começou o seu ministério terreno, ele disse assim: o reino de Deus é chegado até vocês, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então ser cristão não é simplesmente eu vou aceitar Jesus, não, é você vai renunciar a tudo por causa de Jesus, é você diz não ao mundo, não ao pecado, não à carne, e dizer: Jesus, Tu és tudo para mim, Senhor. Essa é a realidade, irmãos. Mas falando sobre distração, naquela época, houve uma distração na igreja de Jerusalém, quando
durante a distribuição de cestas para as viúvas, houve um conflito entre viúvas judias e viúvas gregas, porque dizia que as viúvas judias estavam recebendo um tratamento diferenciado, enquanto as gregas estavam sendo esquecidas. E então os apóstolos que pregavam o evangelho, eles foram convocados para uma reunião dizendo: olha, tem um problema sério aqui para a gente resolver, a igreja está rachando. E os apóstolos então, eles orando ao Senhor, eles entenderam que aquilo era uma armadilha de Satanás, para impedir que o evangelho fosse pregado, que almas conhecessem a Cristo. Então eles disseram: não é lícito nós pararmos de pregar o evangelho para resolver uma questão interna, que vocês podem resolver. E aí então surge o diaconato, e os irmãos apóstolos continuaram pregando o evangelho. Pastor, mas o que isso tem a ver conosco hoje? A estratégia da distração continua, meus irmãos, em nossos dias. Sabia disso? Hoje a estratégia é outra, ou melhor, a essência da estratégia é a mesma, distração, mas as ferramentas, a isca é outra. E a gente vê que como nós nos distraímos facilmente com o virtual. Que dificuldade às vezes de nós pararmos e lermos a Bíblia. Às vezes nós não conseguimos 15 minutos para ler a Bíblia. Não conseguimos parar 5 minutos para ler a Bíblia durante a semana. Mas nós conseguimos ficar 1 hora no celular. Só recebendo, despejando coisas que não nos acrescentam em nada. O nome disso? Distração. Distração. E é por conta disso que a Bíblia nos orienta dizendo: meu irmão, seja firme no seu propósito de seguir a Deus, seja inabalável, seja sempre abundante na obra do Senhor, saiba que no Senhor Jesus o seu trabalho não é vão, a sua jornada não é vã. Então a questão é, nós sabemos, nós entendemos o chamado, nós entendemos que existe uma distração, que existem estratégias malignas para tentar impedir a igreja de Cristo de avançar. Mas nós entendemos e percebemos pela palavra também que existem orientações já pré-determinadas pelo Senhor para que a igreja triunfe em tempos difíceis. E eu vou dizer para você, estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo os dias em que o apóstolo Paulo diz, o Espírito Santo diz expressamente para a igreja, que os últimos dias serão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Está difícil para todo mundo, é para todo mundo, queridos, não é só para você que está sentado, não, é para todo mundo. E não é só uma igreja local, mas no mundo inteiro. Está difícil ser crente, está difícil testemunhar, mas existe uma saída, existe uma senha, existe uma orientação da parte do Senhor para nós, igreja de Cristo. Onde está isso, pastor? Salmos capítulo 1 diz assim, bem-aventurado o homem, eu vou abrir aqui um parênteses, o cristão, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele, o cristão, esse servo de Deus, essa serva de Deus, será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela fizer ou ele fizer, prosperará, será bem sucedido. Mas pastor, isso não é um caso isolado? Não é um caso isolado não, quer ver? Josué foi um jovem vocacionado por Deus, logo após Moisés terminar o seu ministério terreno. E olha o que diz Josué capítulo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, levante-se agora,
passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrate. Toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Veja o que diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com meu servo Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvias, ou dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Eis aqui a chave agora, queridos. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte, corajoso, não tenha medo, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Ah, pastor, mas isso foi só o Antigo Testamento? Não, no Novo Testamento, Jesus também falou: eu vou para o Pai, é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo venha, porque quando o Espírito Santo vier, ele vai fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês, e eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês terão o Espírito Consolador, e ele vos ensinará e vos guiará em toda a verdade. Nós não estamos sozinhos nesta peleja, queridos. Nós não estamos sozinhos nessa jornada. Deus não nos abandonou, o Senhor Jesus não nos deixou só, mas Ele enviou o Espírito Santo para nos lembrar que temos um chamado, temos uma visão de futuro, temos um posicionamento, e precisamos a cada dia fazer a escolha, ou reafirmar a nossa escolha de seguir a Jesus, de honrar, de entregar tudo aquilo que temos e que somos ao Senhor Jesus. Então a questão é: como ser firme, como ser inabalável e sempre abundante na obra do Senhor? Palavra de Deus, queridos, precisamos de palavra de Deus. Esses dias conversávamos com alguém, não lembro o nome da pessoa agora, mas a questão é: tiraram o cantor cristão da igreja, já não se canta mais música do cantor cristão, tiraram a EBD, tiraram a Bíblia, verdade, muita gente não traz Bíblia hoje para a igreja, tiraram a oração. Ai, Jesus, como é que fica? Não fica, fica. Deus é o Senhor da história, o Senhor está resgatando a igreja, para que a igreja se posicione como a noiva do Cordeiro, aquela que vai estar com o Senhor por toda a eternidade. Deus é o controle da história. A igreja do Senhor Jesus, a igreja de Jesus estará sendo preparada, será preparada para ser arrebatada e estar com o Senhor para todo sempre. Pastor, mas como é isso? Deus estará ajustando a igreja, estará trabalhando com a igreja, porque nós precisamos entender que o nosso alvo é Cristo. O apóstolo Paulo diz, a uma das cartas ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, nosso alvo é Cristo, nosso futuro é Cristo,
Nosso presente é Cristo. Nosso passado é Cristo. Como assim, pastor? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo. Então, quando o mundo olhar para nós, quando as pessoas que ainda não conhecem Jesus olhar para nós, ela não tem que ver você, ela tem que ver Cristo. O seu vizinho tem que ver Cristo. O seu amigo, o seu parente, o seu colega de trabalho, ele tem que olhar para você e tem que falar, cara, você é diferente. Eu vejo algo diferente em você. É a presença de Cristo. E a Bíblia nos ensina, queridos, que nós somos o povo adquirido do Senhor, nós somos o sacerdócio real, a nação eleita, o povo escolhido. Irmãos, nós só estamos ainda nessa terra porque Deus quer realizar uma grande colheita através da igreja. E a igreja é você, somos nós. Deus vai fazer isso através de nós. Nós precisamos, amados, entender que o apóstolo Paulo escreve aqui para os coríntios está relacionado a nós também. É para nós, é para hoje. Como assim, pastor? O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, meus irmãos, vocês precisam ficar firmes em Jesus. Mas pastor, onde que eu vejo na Bíblia outras referências sobre o nosso relacionamento com Jesus? Olha, a Bíblia inteira vai falar sobre Jesus, porque a Bíblia ela é cristocêntrica. Mas tem um trecho aqui em João capítulo 15, que o Senhor Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que der fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, e se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Cristo, queridos, nos ensina que a nossa essência está em Cristo. A nossa vida depende integralmente de Cristo. A nossa jornada depende integralmente de Jesus. Nós não podemos caminhar sem Jesus. Cristo é tudo. E existe uma escolha a ser feita. Jesus, certa ocasião, conversando lá com os seus discípulos, ele disse assim, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30, ele vai deixar uma orientação muito importante. Mateus 11, 28 a 30. Ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. Mais à frente, Mateus capítulo 16, veja o que diz no versículo 24, Mateus 16, 24, olha que coisa linda. Jesus diz assim, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Viver em Cristo e para Cristo, em um mundo que odeia o reino de Deus. Essa é a realidade. Vivermos para Jesus, vivermos para Cristo. Cristo, 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 toda a nossa razão é Jesus. Toda a nossa existência está relacionada à pessoa de Jesus. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. E aí, para completar essa reflexão a respeito o que Deus requer de nós hoje, Jesus requer um posicionamento, Jesus requer uma escolha, Jesus requer que nós
tenhamos com clareza a nossa visão de futuro. Mas por que eu estou falando em visão de futuro? Se nós entendermos que nós, como Igreja de Jesus, estaremos para sempre com o Senhor na glória, nós vamos entender que o nosso presente, ele não pode nos impedir de caminhar. Alguém já disse com muita propriedade que a nossa visão de futuro, ela vai moldar a nossa atitude no presente. O que significa dizer o seguinte: ainda que eu passe por dificuldades, por provações, por lutas no presente, mas eu sei qual é o meu futuro. O meu futuro está em Cristo Jesus. O nosso futuro, o futuro da igreja está em Cristo Jesus. E aí, então, o que significa, quando aqueles irmãos falavam sobre, não existe ressurreição de mortos, o apóstolo Paulo vai responder dizendo assim: meus irmãos, se a nossa fé em Cristo se resume apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. O que ele está dizendo é o seguinte: meu irmão, a ressurreição, ela é uma realidade. A ressurreição existe. E a igreja de Jesus vai ressuscitar. Mas como que nós temos essa certeza na Bíblia? Porque Jesus é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar e a garantir a nossa ressurreição com Ele. Então, meus amados, o fundamento é Cristo. Nós precisamos ouvir a respeito de Jesus, nós precisamos praticar a palavra de Jesus, nós precisamos edificar uns aos outros com a palavra de Jesus, nós precisamos resistir a esse sistema maligno que odeia Jesus, nós precisamos resistir a todas as tentações pela palavra de Jesus, nós precisamos permanecer em Cristo Jesus, nós precisamos e iremos com certeza prevalecer através de Cristo Jesus. E para concluir, Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49, Jesus vai falar algo muito interessante e importante para nós. Diz assim: todo aquele que ouve, ou melhor, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, meus amados, o que Deus requer de nós é que a palavra de Deus seja intensamente implementada na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, porque à medida que a palavra de Deus ocupar a nossa mente, ocupar a nossa consciência, o Espírito Santo vai ter liberdade de atuar. O Espírito Santo de Deus vai atuar com graça, com poder, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora, para o Espírito Santo de Deus atuar na nossa vida, é preciso que haja palavra. Mas não é qualquer palavra, é a palavra de Cristo, é a palavra dele, é a palavra que traz vida e vida em abundância. Então, meus amados, o que nós precisamos é resgatar esse tempo de comunhão com o Senhor. Estou enfatizando isso porque existe um tempo em que a igreja como um todo, a sociedade como um todo, ela está muito distraída. E nós acabamos absorvendo muita mensagem de medo, muita mensagem que não edificam, mensagem de alerta. E cada vez que nós nos expomos a uma mensagem de perigo, o nosso cérebro, ele entra num estado de alerta. E quando ele entra nesse estado de alerta, o nosso corpo, ele começa a experimentar uma reação química que vai minando a nossa resistência, que vai expondo
a nossa saúde, seja mental, seja física, seja espiritual, há uma fraqueza, as resistências vão diminuindo. Então significa dizer o seguinte: qual é a cura? Qual é a senha? Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus é a palavra. Jesus é o Verbo eterno que se fez carne e habitou no meio de nós. Então o que nós precisamos, amados, é de palavra, é de Jesus. Jesus é o Logos de Deus, é Jesus que traz tudo à existência. Porque diz assim: no princípio era o Verbo, era o Logos, e o Verbo estava com Deus. E tudo o que foi feito pela palavra, por Jesus. Nada do que foi feito sem Ele se fez. A sua vitória, a sua jornada está garantida na palavra de Jesus. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, te exortar, te estimular, te animar nesta manhã a sair daqui com esse propósito de você investir tempo com a palavra de Deus, ter um tempo de comunhão com Jesus, viver em Cristo e viver para Cristo em um mundo que odeia o reino de Deus. Existe uma escolha a ser feita, mas nós temos a certeza que Cristo é o nosso alvo. Nós temos a certeza que a vontade de Deus é que sejamos firmes, inabaláveis, e sempre abundantes ou prósperos na obra do Senhor. Como ser firme, como ser inabalável, como ser produtivo, próspero, como prosperar nessa jornada. Nós temos a senha, nós temos a resposta: Jesus. E nesta noite, ou melhor, nesta manhã, você tem a oportunidade de tomar uma posição diante do Senhor. Você tem a oportunidade de fazer uma escolha. Eu não vim aqui para condenar ninguém, não vim aqui para ficar acusando ninguém, eu também me incluo nesse contexto. Eu preciso de Jesus. A minha casa precisa de Jesus. Eu preciso atrair a presença de Jesus a todo instante na minha vida, na minha casa, na minha família. Mas para isso eu preciso fazer uma escolha. A escolha é minha, a escolha é sua. Você precisa decidir o que você vai fazer com o seu tempo. Pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo porque eu já acordo atrasado, vou para o trabalho, é aquela correria. Todos nós temos o mesmo tempo, 24 horas por dia. Agora, talvez o que nós precisamos é de sabedoria, discernimento, para fazer escolhas que edificam a nossa vida com Cristo. O que eu estou fazendo é importante, é necessário ou é irrelevante? E é nisso que nós gostaríamos de chamar a reflexão nesta manhã. Jesus, tudo que eu estou fazendo, a minha agenda, tem algo que precisa, que pode ser tirado, que pode ser substituído? Eu não tenho essa resposta para você, mas você tem. Você sabe exatamente o que precisa ser atualizado na sua agenda diária. Mas uma coisa eu digo para você: seja firme, seja constante, seja sempre abundante na obra do Senhor, porque no Senhor, a nossa jornada, o nosso trabalho, a nossa caminhada com Cristo, ela não é vã. E Jesus diz em sua palavra: eis que cedo venho, em breve venho. Jesus está voltando. Mas a vontade de Jesus é que todos nós estejamos com Ele na glória. A vontade de Deus é que nenhum se perca, todos estejamos lá. E é por conta disso que eu creio que Ele não voltou ainda, porque ainda há tempo. A porta da graça ainda está aberta, porque talvez a ovelha perdida ainda precisa retornar para a casa do Pai. Eu gostaria nessa hora que você fechasse seus olhos e fosse boca de Deus para orar por alguém.
Deus me deu a oportunidade de orar ali por uma pessoa que eu não conheço, nunca vi na vida, mas quando eu orei por ele, eu senti a presença de Deus. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia dessa vida, traze-o de volta para a tua presença. O homem é levita, ou seja, canta, toca na casa de Deus, estava afastado. Eu falei: meu irmão, volta para Jesus, volta para o Evangelho, volta para a presença de Deus, porque Deus não abre mão de você. E quem sabe se nessa manhã o Espírito Santo de Deus quer usar você para interceder por alguém. Deixa Deus te usar, deixa o Senhor te usar nessa hora, em nome de Jesus. Um parente, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, um colega de faculdade, quem sabe, de escola. Mas em nome de Jesus, Pai, nós queremos nesta hora, Senhor, invocar a Tua presença, Jesus, invocar a Tua graça, invocar a Tua misericórdia. Senhor, se tem alguém aqui nesta manhã com pensamentos de desânimo, pensamentos de desistir do Evangelho, da caminhada com Cristo, neutraliza, Senhor, essa vontade, neutraliza esse pensamento. Se tem alguém aqui, ó Deus, que se julga que não merece estar na igreja, tira esse pensamento também, neutraliza isso pelo poder que é no nome de Jesus, porque nenhum de nós tem mérito algum. A Tua palavra nos ensina que é pela graça que nós somos salvos. Nós estamos aqui não é por mérito, mas é pela justiça declarada por Jesus na cruz do Calvário. É porque nós ouvimos um dia a palavra e cremos que Jesus é o Messias, Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Abrimos mão de tudo, Senhor, por causa de Jesus. Declaramos que nós somos de Jesus. Declaramos nesta manhã que a nossa casa pertence a Jesus. Declaramos que a nossa família pertence a Jesus. Senhor, aquelas pessoas que convivem conosco, seja no trabalho, seja na escola, no colégio, seja nossos vizinhos de porta ali onde moramos, nós pedimos ao Senhor que nos dê oportunidade de falar do amor de Jesus para eles também. Senhor, nós te pedimos clareza de visão, nós te pedimos, ó Deus, firmeza de propósito, nós te pedimos em nome de Jesus, abundância, Senhor, de palavra de Deus na nossa vida. Alimenta-nos com a Tua presença, Senhor, por favor. Não permita que fiquemos distraídos com as coisas deste mundo, com o virtual, com o celular, com as redes sociais, com a inteligência artificial. Não. Em nome de Jesus, dizemos não. Não permita, Senhor, que o virtual substitua o tempo de comunhão com o Senhor. Entendemos que o virtual, ele é importante, mas ele não pode substituir a Tua presença. Nós não aceitamos isso. O virtual não é o nosso Deus. Nós não adoramos o virtual. Nosso Deus, Ele reina para todo sempre. Ele está assentado sobre um alto e sublime trono. E Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus eterno, o Deus que nos trouxe à existência, o Deus que criou o tempo para se relacionar conosco. O Senhor nos criou para nos relacionarmos contigo. Pai, por isso, muito obrigado pelos meus irmãos que estão aqui nesta manhã. Muito obrigado pela Tua igreja reunida aqui, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz e que permanece para sempre. Agora, meu Deus, continua conosco. Continua falando aos nossos corações. Abençoa, meu Pai, as programações da Tua igreja. Abençoa, Senhor, a semana de cada um aqui, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana, Senhor, com visitação da Tua presença na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso lar, para a glória do Teu nome. A Ti, meu Deus, nós rendemos toda a honra, toda a glória, toda a gratidão, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você orasse agora, em nome de Jesus, abrisse seu coração,
mesmo em silêncio, sentado, mas que você tivesse esse tempo de comunhão com o Senhor também. Claro que você já está em comunhão com Deus, mas em nome de Jesus, coloque a sua oração no altar do Senhor nesta hora também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus.